esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a ver de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lava somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que o iam entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, eu sou o Senhor e mestre. Vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés um dos outros. Deixo-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Rodrigo, caríssimo Diácono Getúlio, irmãos e irmãs muito amados, amados jovens. Na liturgia santa desta noite, celebramos duas realidades importantes: o sacerdócio e a Eucaristia. O sacerdócio não existiria sem a Eucaristia. A Eucaristia é a solene afirmação da nossa fé na presença de Jesus Cristo entre nós, feito pão, feito comida, alimento. Tomai e comei, disse ele.
quando se trata da Eucaristia na Igreja Católica, usamos a expressão isto significa, isto simboliza, isto representa. Não, absolutamente. E sim, isto é. Isto é. O pronome demonstrativo que é acompanhado do verbo ser. Isto é. No presente. No presente, não está dito no passado. Isto é, nem no futuro. A expressão está dita no presente. Porque a Eucaristia é a realidade presente de forma sempre nova, não repetida. É diferente. Não se repete. Porque é presença de Deus, é presença do Cristo entre nós. Essa presença é misteriosa, definitiva. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue, afirma o Senhor. Um católico, não, que compreendesse, um católico de verdade, compreendesse o mistério, a importância do mistério da Eucaristia, jamais deixaria a igreja, jamais deixaria o catolicismo. Porque a Eucaristia, disse certa vez aqui mesmo, é o sublime na igreja. É o sublime. Nada há de mais sagrado, de mais sublime, de mais precioso do que a Eucaristia na igreja. A igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Sem ela, não existiria a igreja, certamente. Ela é a presença de Cristo, que é amor. Que é amor. Cristo veio do amor. Veio de Maria, que é amor. A mãe do amor. Na última ceia, o Senhor ensina as exigências. Nós acabamos de escutar o Evangelho. Jesus, ele tira o manto, se veste de um avental, de um pano grande, e ali começa e se abaixa, se curva até o chão para lavar os pés de seus discípulos. Pedro logo recusa esse gesto. Senhor, tu me lavas os pés? Não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Um certo exagero, não? E Jesus responde: quem já tomou banho está todo limpo, não? Mas nem todos. Ele estava se referindo a Judas, pois também deveria ter tomado banho, mas não estava limpo por dentro. Achamos que a água lava tudo, não lava. A água não lava a alma, só o corpo. É preciso buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a confiança. É preciso também estar com a alma limpa, não? A alma limpa. Há duas coisas essenciais. Os jovens também devem aprender isso, as crianças da catequese. Há duas coisas básicas, não? Consciência tranquila e o dever cumprido. Isso é básico. Consciência tranquila e o dever cumprido. Deitar sempre com essas duas coisas. As exigências do amor é fazer o que Cristo fez. Lavou os pés. Ele que é o Senhor,
se torna escravo. Jesus nunca usou uma casula. Vocês estão vendo as casulas bonitas que estamos usando? Nunca usou uma casula, mas um avental. Um avental. Para quê? Para servir e não ser servido. Este foi o lema da campanha da fraternidade deste ano. Marcos 10. Eu vim para servir e não ser servido. A Eucaristia é o sacramento do amor. Escrevendo São João sobre este sacramento, que acabamos de escutar, ele diz: sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora. A hora no Evangelho de João é a hora da morte de Jesus, é a sua hora. Por isso vai dizer para Maria nas bodas de Caná, João 2, mulher, ainda não chegou a minha hora. Isto é, a hora da sua glorificação, da sua doação, da sua entrega total ao Pai, por obediência até a morte, morta em crucis e morte de cruz. Ainda não chegou a minha hora, mas aqui ele diz, sabendo que havia chegado a sua hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, porque quem ama de verdade nunca deixa de amar. Ninguém pode dizer, eu vou começar a te amar agora, ou o amor está esfriando. O amor do nosso casamento está esfriando, padre. Não amo mais. É porque você nunca começou a amar de verdade. Nunca amou de verdade, para dizer que o amor está esfriando. Amou-os até o fim, nos dando corpo e sangue, nos daria a maior prova possível do seu amor. Quando ele veio pobre, despojado, desconhecido, veio sem nenhum marketing, veio sem holofotes, sem manchetes, sem notícias extraordinárias, e quis passar, inclusive, por um recenseamento que o imperador César Augusto havia determinado por toda a terra, dentro do Império Romano. Quis passar por isso para dizer, eu estou aqui. Acho isso belo demais. Eu estou aqui. Eu sou mais um entre vocês. Eu estou aqui. Olhem para mim, sou mais um. E por isso mesmo não quero ficar de fora. Eu quero ser contado entre vocês, igualzinho a vocês, lado a lado. Estou aqui. Estou aqui. Quis ser contado, não só entre nós, mas entre os piores marginais, os piores pecadores. Que aqueles 2 homens crucificados com ele eram terroristas, os piores assassinos. E um deles, já disse aqui, foi o único advogado que conhecemos na Bíblia, o único advogado de Jesus. O Novo Testamento atesta, descreve, acentua. Sim, quis ficar entre nós. Eu estou aqui, mas também no pão, na comida. Quis deixar-se em comida. Deu-se em comida e bebida até o fim dos tempos. Por isso ordena, fazer isto para celebrar a minha memória, até que eu venha, até que eu retorne novamente para a minha memória. Então, a Eucaristia é sacrifício, é comunhão e é presença. Não é lembrança.
como vemos na igreja protestante. O protestantismo não aceita, não admita, desde Lutero, não aceita sacramentos. Não há sacramentos na igreja protestante. Não há. João Paulo II, São João Paulo II, vem exatamente confirmar isso. A Eucaristia, sacrifício, a comunhão e a presença. Cremos pouco, por isso amamos pouco, diz ainda João Paulo II. Dizemos ter os carismas do Evangelho, mas ainda não vivemos a caridade expressa no mandamento do amor. Damos um abraço da paz, damos tapinhas nos ombros, não? Sorrimos entre os dentes, nos confraternizamos de forma tão momentânea e vemos os nossos irmãos por trás, pelas costas. Não conhecemos aquele ou aquela que está do nosso lado. E na hora do abraço da paz, cumprimentai-vos, abraçai-vos, uns aos outros. E este cumprimento que tomamos como um simples ritual. Um simples ritual. Uma coisa que faz parte da missa, mas que nem sempre damos o seu verdadeiro valor. A Bíblia afirma, não? Iustitia et pax osculate sunt. Falei aqui outro dia. O amor e a paz se beijam, se beijaram, se abraçaram. O amor e a paz. Então é preciso pensar neste momento o que estamos fazendo. Não vivemos ainda a caridade evangélica. O mandamento do amor. A narrativa da última ceia e do lava-pés, meus amados irmãos, está colocada no grande e decisivo discurso de despedida de Jesus, que levam 5 capítulos do Evangelho de João, de 13 a 17. É um dos mais belos discursos, uma das mais belas passagens da Bíblia e de todo o Novo Testamento. Ali Jesus não só dá o mandamento do amor, mas também tem a grande oração sacerdotal, capítulo 17. A grande oração sacerdotal de Cristo. Pai, que todos sejam uma coisa só, como eu e tu somos um só. Queremos que eles também sejam uma coisa só. E não os tires do mundo, mas os preserves do mal e do maligno. Estamos no mundo, é preciso estar no mundo, mas não ser do mundo. Preserva-os do mal e do maligno. É preciso que eles estejam no mundo para dar testemunho de mim. No mundo. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Para que o mundo seja salvo por Ele. João capítulo 3. Lavar os pés aqui, narrativa de João e de todos os demais evangelistas, quer dizer o seguinte. Primeiro, como devemos purificar-nos antes de participar da ceia do Senhor. Fazermos sempre uma preparação remota. Que preparação remota é esta? Uma preparação desde casa. Estamos nos vestindo ou tomando banho, fazendo a nossa higiene, nos preparando para vir à missa. Há 1, 2 horas atrás, talvez, estava preparando, vou comungar hoje. Eu posso comungar? Eu devo comungar? Por que eu vou comungar? Para que eu vou comungar? Para quê? Não é por quê, é para quê. Essa preparação remota, lá atrás, nos preparando para a comunhão.
lembrar que o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Depois, como se deve pôr em prática o mandamento do amor. Eu vou comungar porque entendo o que significa este mandamento. Por isso, ninguém deve comungar se não tem fé, se não acredita, se não tem fé. Ninguém deve comungar. Ninguém deve comungar se tem inimizades e se fala mal contra seu irmão. Ninguém deveria comungar. Se julguei meu irmão, se falei mal dele, se tenho rixa, se tenho ressentimentos no coração contra meu irmão, não deveria comungar. Não é o mandamento do amor que nos fala isso? E vou comungar o quê? O sacramento do amor, que é Jesus. Antes de se aproximar do altar, reconcilia-te com teu irmão, para depois vires a comungar, participar do altar, do sacrifício. Porque Jesus lava os pés de seus discípulos, Ele não o fez para provocar limpeza ou bem-estar corporal, não fez por isso, mas como um ato sagrado, destinado a purificá-los para a vida, purificá-los para a luta da vida de todos os dias. Eles precisavam estar purificados por fora e por dentro, como acontece no nosso batismo. Há uma purificação misteriosa que nós não vemos, mas cremos que existe. Jesus precisava fazer isso com eles. Dei-vos o exemplo. Assim, os dois sacramentos instituídos pelo Senhor nesta noite, Eucaristia e sacerdócio, ambos, portanto, se completam. O mistério da entrega, da doação, o mistério de anular-se. O amor exige isso. O amor é anular-se pelo outro. É primeiro lembrar do outro. Quando eu gosto, lembro primeiro de mim. Quando eu gosto. Quando eu amo, lembro primeiro dos outros. Do outro. Da outra. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, como escutamos a segunda leitura, São Paulo dá testemunho de como deve ser celebrada a Eucaristia, para que possamos eliminar todas as ambiguidades, todo tipo de erro, todo tipo de dúvida, quanto a este sacramento. Todo tipo de ambiguidades, que nem sempre percebemos ao participar da ceia do Senhor. Esses versículos paulinos, 1 Coríntios 11 a 23, contemplam a narrativa da instituição da Eucaristia. Paulo afirma tê-la recebido do Senhor e passado adiante. Eu passo aquilo que eu mesmo recebi do Senhor, diz ele. Iniciamos hoje o tríduo, como colocou no início o celebrante, o presidente da celebração, Padre Rodrigo. Iniciamos hoje o tríduo, quinta, sexta e sábado, o sagrado tríduo, até a ressurreição, domingo de Páscoa. É preciso participar de forma consciente, livre, de forma piedosa e fiel desses 3 dias. Se faltarmos, se falharmos com um desses dias,
não estaremos celebrando de forma completa a nossa Páscoa. Quem participa hoje deve participar amanhã, sábado, para celebrarmos juntos a Páscoa do Senhor no domingo. E para entendermos bem o que estamos fazendo dentro da igreja, que não estamos ocupando um lugar. Ninguém vem à igreja para ocupar um lugar. Aqui é o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. Aqui é o seu lugar. É a extensão da sua casa. Nesta noite, o Senhor institui o sacerdócio, que vive em função da Eucaristia. Sem querer me demorar demais. Nada é mais antigo que o sacerdócio. Ele existe antes da Bíblia. Nada é mais antigo que o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio era conhecido e venerado por todas as religiões e culturas e todos os povos. O ser humano sempre tinha essa sede, essa fome do misterioso, da divindade, do absoluto. Essa busca. Mesmo antes da Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus. Na Bíblia, o primeiro sacerdócio mencionado é o de Melquisedeque, Gênesis capítulo 9. No Egito, na história de José, capítulo 11. Gênesis capítulo 11. O sacerdócio, ele existe em função de uma tarefa, um ofício sagrado. O sacerdócio de Cristo, fala a carta aos Hebreus, aparece como algo maravilhoso, algo novo, único. Ele, o Senhor, é de fato o único e eterno sacerdote da nova e eterna aliança. Na celebração da Eucaristia, na hora da transubstanciação, há de se ler essas palavras evangélicas. Novo e eterno sacerdote, sacerdócio, que é o Cristo Senhor. Cristo é o mediador, ele é o sumo pontífice. A palavra pontífice é aquele que significa o construtor de pontes. Construtor. A ponte não liga apenas as margens, rio, de uma extremidade à outra, seja lá em que situação for. A ponte também congrega, também une, também não divide, une. Ela traz para si, ela congrega. Então, o Senhor, eterno sacerdote, ele é o sumo pontífice. Se diz que o Papa é o sumo pontífice, é a sua santidade por causa disso. Ele é o construtor de pontes. Ele é o primeiro na hierarquia da igreja. O padre também deve ser um construtor de pontes, como todo cristão batizado. Ele é uma ponte. Deveria sê-lo, um construtor de pontes. Ele também é mediador. A carta aos Hebreus fala 16 vezes sobre isso. 16 vezes. O que no Antigo Testamento era descartado, era destacado dos homens, no Novo Testamento deve estar no meio dos homens. O sacerdote foi feito para estar no meio dos homens, no meio das pessoas. Nós fomos ordenados para isso. Um dos nossos pecados é querer que as pessoas venham até nós. Nós devemos ir até as pessoas. Para ser um sacerdote de perfeito agrado a Deus, Cristo deveria ser em tudo semelhante aos homens, até nos gestos mais humilhantes,
Acabei de falar do recenseamento de toda a terra. Há uma perfeita solidariedade de Deus com os homens no seu Filho. Aceitou o sofrimento e a morte. Ele foi contado entre os malfeitores. Revestiu-se da condição de servo e ensinou que para ser grande é preciso servir. Para ser grande é preciso ser o último e não o primeiro, como nós concebemos isso. Nós temos um sacerdote de nossas fraquezas, diz a carta aos Hebreus. Termino aqui. Vocês hão de dizer graças a Deus, pois ainda temos o lava-pés e outras coisas que vocês gostam de fazer em Magé, não é? Vocês gostam de andar muito, de fazerem procissões. Mas a liturgia deve ter um horário para começar e outro para terminar. O padre, o sacerdote, ele precisa ser muito humano. Quanto mais humano ele for, mais divino ele é. Vocês compreendem isso? Nós não somos monges. Os monges são feitos para viver dentro do convento e viver integralmente para Deus. Isso é um monge. O padre foi ordenado sacerdote para viver no meio do povo, para servir a igreja, não para ser monge. Às vezes temos essa tentação. Temos que levar uma vida encarnada, isto é, uma vida presente no meio do povo, da sociedade e de todas as suas situações. O padre, ele possui primeiro o ministério do culto sacerdotal. O povo acredita na intercessão de seus padres. Eu te absolvo, vá em paz. É Cristo que está absolvendo. Isto é meu corpo. É o eterno e sumo sacerdote que está ali na pessoa do padre para falar isso. O padre é chamado a carregar a própria cruz e a cruz dos outros. Nós somos pontífices, acabei de dizer. Depois, o padre ordenado, ele tem um ministério de liderança e de animação. Um santo triste é um triste santo. Um padre triste é um triste padre. Como também um cristão. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O padre que é bom não vai atrás do que o povo gosta. Não. Ele tem que ir atrás do que o povo precisa. Ele não está seguindo os aplausos. Ele não faz o que o povo gosta, faz o que o povo precisa. Porque ele não procura aplausos. Ele procura fazer a vontade de Deus, a vontade da igreja. O povo não está esperando que seu padre seja um filósofo, seja um psicólogo ou um sábio aos extremos. Não, o povo precisa ver no seu padre um homem santo. É isso que o povo espera, é isso que o povo quer. Vocês não querem isso? Então rezem para que sejamos santos. Batam palmas por isso. Padre santo, ele é um homem santo, e isso basta. E tudo será possível. O povo não espera um grande orador.
não quer. O povo espera que sejamos Cristo, outro Cristo, e portanto santos. E, finalmente, o padre se ordena para o ministério profético. Ele é profeta, ele é porta-voz de Deus, ele anuncia Jesus e denuncia o pecado, a corrupção. Ele tem que anunciar a justiça e denunciar as injustiças. Essa é a função do sacerdote, ele é profeta. Denunciar as injustiças, seja em que circunstância, em que tempo for. Devemos saber entrar também num palácio e numa favela. Pegar numa perna de frango com a mão e comer junto com as pessoas. Uma perna de galinha. Isso quer garfo e faca, padre? Não, tá bom, tá ótimo. Olha aqui, minhas mãos em 5 dedos. Pegar numa perna de galinha e comer. Porque galinha não se come de garfo e faca. Vocês concordam? São Bernardo diz que quando celebramos a missa, ali estão presentes o céu com a divindade, os anjos, a Santíssima Virgem e todos os santos. E às vezes não temos o devido fervor, não a devida atenção. Por quê? Porque a falta de atenção leva à distração. A distração leva ao esvaziamento. Ao esvaziamento. A pessoa vazia não tem Deus. É preciso nos enchermos de Deus. A distração leva ao esvaziamento. Preciso pensar nisso. Termino. Dei-vos o exemplo, diz o Senhor. Para ensinar a fazer, Ele fez primeiro. Meus amados irmãos e irmãs, sacerdócio nasce da Eucaristia. É o dom para a unidade. Dentro da comunidade, as relações recíprocas, comuns, são avaliadas em nível de serviço e não de poder, e não de mando. Em nível de serviço, há de se ter isso dentro da igreja. Quem preside a comunidade e é por ela responsável, preside também a Eucaristia. Que bonito isso. O sacerdote, ele está no meio do povo de Deus, como aquele que serve, que reúne a todos no amor de Jesus, na oração comum e na caridade da palavra de Deus proclamada, escutada, acolhida. Sacerdócio como dom, serviço, meta de vida eterna, uma existência profundamente agradecida, doada, salvada para salvar, consagrada, uma existência eucarística na escola de Maria, a mãe de Jesus e a mãe dos discípulos de Jesus. Amém. Respondam todos amém.